Olá, pessoal, tudo bem? Me chamo Valesca, sou aluna de mestrado do Programa de Psicologia Escolar do Desenvolvimento Humano, sob orientação da professora doutora Maria Isabel da Silva Leme. E hoje eu vou apresentar um pouco para vocês sobre a minha pesquisa, sobre o que nós estamos fazendo. O meu foco é estudar estilos parentais e resultados cognitivos em bebês nascidos prematuros. Então, vou desenvolver um pouco melhor para vocês como é que essa ideia surgiu, a justificativa e a relevância desse tema, tá bom? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre prematuridade, né? Então, hoje, a gente percebe que é um tema, nós temos aqui os dados muito relevantes sobre essa questão da prematuridade e a importância do estudo desse eixo específico na área do desenvolvimento infantil, certo? Então, hoje, os bebês prematuros são aqueles considerados são considerados bebês prematuros aqueles que nasceram abaixo de 37 semanas de gestação. Então, assim, no mundo inteiro, segundo esse dado que eu coloquei para vocês, 1 em cada 10 bebês prematuros nascem no mundo, tá? E no Brasil, quando a gente olha para esse contexto mais nacional, nos últimos anos, o nascimento de bebês prematuros foi em torno de 10%. E ainda tem um dado que ainda está um pouco novo, nós ainda não temos acesso, mas alguns estudos já apontaram que há o aumento na maior probabilidade de crianças nascerem prematuras após a pandemia da Covid-19. Então, há alguns relatos já de estudos de casos específicos, ainda não temos revisões sistemáticas abarcando todo esse tema, mas já há relatos de casos únicos, estudos de relatos de caso único, falando que a possibilidade da Covid-19, né, de mães que estavam gestando e tiveram Covid-19 apresentarem grandes chances do bebê nascer prematuro, tá? Então, esse é um dado que ainda não entrou aqui, porque a gente ainda tem um caminho a percorrer para comprovar essa questão, apesar desses estudos já estarem aparecendo. E por que é tão importante estudar esse tema? É comprovadamente exposto em diversos estudos, aqui eu coloquei algumas referências, de que as crianças que nascem prematuras, elas têm altas taxas de risco para a apresentação de atrasos desenvolvimentais, em relação a crianças que nascem no período esperado, tá? Então, cerca de 30 a 60% dessas crianças poderão apresentar dificuldades como deficiência intelectual leve, atraso nas questões de linguagem, problemas comportamentais e uma apresentação maior de incidência, né, possibilidades de incidência em questões de PC, que é a paralisia cerebral, e TEA, que é o transtorno do espectro autista. Quando a gente fala sobre prematuridade e as consequências, assim, desse período para a vida da criança, e na psicologia, a gente percebe que o principal foco dos estudos, depois desse meu rastreio de pesquisa, está voltado para a intervenção de orientação parental, porque as intervenções mais focadas no bebê atualmente estão em áreas como fisioterapia, terapia ocupacional e fonoaudiologia. Nós aqui do campo da psicologia, nós estamos mais focados no campo de avaliação, para entender como é que estão as habilidades dessa criança, e orientação parental, para que os pais consigam desenvolver sua criança e estimulá-la nesse período pós-nascimento, e que essa criança está tendo algumas demandas específicas, certo? Então, assim, cuidar desse bebê requer conhecimentos específicos, e a psicologia, em conjunto com outras áreas, né, vão auxiliar os pais nesse sentido, tá? Alguns estudos falam sobre o impacto dessa relação dos pais no desenvolvimento da criança, tá? Então, alguns estudos já fizeram alguns rastreios sobre esse impacto. Então, assim, intervenções parentais podem proporcionar experiências de estimulação cognitiva para essas crianças. Então, dependendo do tipo de relação, há variação na aquisição e no desenvolvimento dessas habilidades. A gente não sabe especificamente quais são qual a influência em que tipo de relação, certo? Então,
Por isso que a gente está aqui pesquisando sobre essa questão da prematuridade, cognição em crianças e o desenvolvimento delas em relação ao estilo parental. Então, nós percebemos que, após algumas pesquisas, os estudos falaram que crianças em idade escolar que nasceram prematuras e que os pais receberam alguma espécie de intervenção, essas crianças apresentaram resultados melhores do que crianças, né, de um grupo que não recebeu a intervenção específica, tá? Então, essas crianças que nasceram prematuramente e tiveram intervenções com os pais no cuidado com esses bebês, foram favorecidas a longo prazo e tiveram efeitos significativos no desempenho cognitivo, psicomotor e desenvolvimento da linguagem, aí não olhando para um contexto de avaliação multi, certo? Então, onde que entram os estilos parentais? Os estilos parentais entram no seguinte questionamento. Se nós sabemos que as intervenções, né, as orientações parentais, educação parental, que é diferente de estilo parental, porque a educação parental é uma forma, como os psicólogos ou outros profissionais têm, de auxiliar os pais na questão da educação dos filhos, certo? No desenvolvimento de estratégias e recursos tecnológicos específicos, que foram desenvolvidos ao longo do, enfim, do nosso período. Estilos parentais é a forma como esses pais se relacionam com os filhos, tá? É a forma como culturalmente esses pais aprenderam e entendem que são as formas corretas de maternar ou paternar. Isso envolve também as formas de visão de mundo, forma ética, forma moral, formas de entender o contexto da sociedade, de repassar isso para o seu filho, tá? E, enfim, estimulação e vários outros fatores. Então, se nós já temos estudos que apontam que a educação parental influencia no desenvolvimento e aquisição de habilidades específicas de crianças que nasceram prematuras, comparadas, né, a um grupo controle, a nossa pergunta é a seguinte: será que os estilos parentais, nesse recorte específico, também influenciam? Então, o que é que a gente sabe? Que as experiências que ocorrem nos primeiros meses de vida, entre esses cuidadores e as crianças, são fundamentais para o desenvolvimento de forma geral. Então, especificamente, também na parte de cognição e funções neurodesenvolvimentais de forma mais ampla. Então, tudo isso vai ser um alicerce para que essa criança cresça saudável. Quando a gente olha estudos sobre estilos parentais e relação entre crianças, a gente vê que os estilos parentais estão relacionados a diversos outros fatores, como autoestima, saúde psicossocial, satisfação com a vida, felicidade, comportamentos sexuais de risco, consumo de drogas ilícitas, tomadas de decisão, abuso, enfim, valores e crenças, muitas outras coisas em que os estilos parentais, obviamente, influenciam na forma como todos os seres humanos desenvolvem seus valores e se relacionam com o ambiente. Então, por isso, o nosso objetivo é, né, apontar como é que são e se há relações e como essas relações são estabelecidas entre os estilos parentais e o desenvolvimento de habilidades dessas crianças que nasceram prematuras. Especificamente quando. Opa. Especificamente quando nós observamos estilos parentais específicos. Então, a gente sabe que muitos estudos avaliam, sim, inclusive aqui no Brasil, a intervenção dos estilos parentais nas famílias, mas poucos avaliam qual é a influência dessa primeira relação entre pais e crianças que tiveram nascimento prematuro e que já têm a probabilidade de desenvolver alguns fatores específicos desenvolvimentais, né? Atrasos desenvolvimentais específicos. Então, dessa forma, nós pretendemos sistematizar todos esses achados para que possa ser feito um balanço geral e entender qual a relação entre esses estilos parentais e se há uma relação de relevância no desenvolvimento cognitivo dessas crianças que nasceram prematuros.
Dessa forma, como a gente quer dar esse panorama bem geral, eu fiz uma busca aqui mais ou menos nas nossas bases nacionais e eu não consegui encontrar estudos que falassem sobre isso. Então, a gente considerou mais adequada a realização de uma revisão sistemática com esse método específico que traz para a gente uma maior segurança dos resultados, né? Então, e também utilizando análise mais rigorosa. Então, a gente colocou isso sem restrição de língua e num limite maior de 10 anos, que era para a gente conseguir abarcar o máximo de resultados possíveis, certo? E depois desse fator específico, da delimitação de língua e ano, nós fomos para a estratégia de busca, tá? Que seria utilizada nas bases. Então, o que, que a gente fez? Nós pesquisamos de forma geral sobre os temas, de forma separada. Então, prematuridade. Então, a gente foi lá, pesquisou sobre prematuridade, vimos os estudos mais recentes, vimos os estudos mais relevantes, analisamos cada termo que foi utilizado nesses estudos, e nós fomos criando a nossa estratégia de busca, da mesma forma para parentalidade, da mesma forma para cognição e intervenção. Fazendo a associação desses termos específicos, nós temos a nossa estratégia de busca. As bases em que nós pesquisamos foram Medline, a APA, PsycInfo, a BVS e o Web of Science. E aí os nossos critérios de inclusão é que o estudo deve ter sido publicado nos últimos 10 anos, ter como público-alvo, né, alguma intervenção relacionada a crianças que nasceram prematuras, certo? Pode ter sido também um estudo em que essa intervenção tenha sido aplicada após a criança estar maiorzinha, sim, mas que seja um público de crianças prematuras, como a gente já encontrou estudos assim. E apresentar intervenções ou aplicações para analisar os estilos parentais. Nós vamos excluir estudos de revisão, estudos teóricos e validações de instrumentos, tá? Os resultados serão organizados da seguinte forma: os números que a gente identificou nessa busca inicial. Depois a gente vai eliminar os duplicados. Vamos ver os relatos rastreados, a gente vai excluir, tá? Porque o objetivo é realmente incluir os estudos com os termos descritos. Vamos ver o número de artigos que eles serão avaliados em conjunto com um outro pesquisador, né, em paralelo. Essa pesquisa vai ser feita, está sendo feita em paralelo entre eu e um outro pesquisador que vai analisar esses estudos, que está analisando. E aí estamos nesse momento de selecionar e incluir os estudos específicos. E aqui eu finalizo. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, algo que me perguntar, vou deixar aqui meu e-mail, certo? Vou tentar colocar aqui na conversa. Pronto. No nossa caixinha. Prontinho. Valesca, com V, e C normal, _ romão@hotmail.com. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, algo que não ficou claro, e se quiserem acompanhar também o resultado dessa pesquisa, só entrar em contato comigo, que eu falo com a professora, para disponibilizar para vocês o resultado. Agradeço pela atenção e bom dia, boa tarde, boa noite a todos.